Bom dia, meus amigos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal para juntos fazermos uma meditação na gloriosa Palavra de Deus. Eu convido-vos para lermos nesta oportunidade Epístola de Judas e versículo 7. Judas, versículo 7. Na Almeida Revista Atualizada, nós vamos ler Judas 7, que diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Na Nova Tradução na Linguagem de hoje, o mesmo versículo é lido assim: lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidade e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, que é um aviso claro para todos. Pois bem, amados, a partir desta leitura, nós vamos fazer algumas observações. E a nossa pergunta, ou o nosso estudo, ele vai girar em torno desta pergunta aqui. O fogo eterno mencionado em Judas 7 é o fogo que consumiu Sodoma e Gomorra e seus habitantes? Repetindo a pergunta. O fogo eterno mencionado em Judas 7 é o fogo que consumiu Sodoma e Gomorra e seus habitantes? Por que desta pergunta, professor? Por que o professor está fazendo esta pergunta? Simples. Este vídeo ele está sendo feito principalmente para refutar um engano da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ora, todos nós sabemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela defende o sono da alma ou a mortalidade da alma e nega peremptoriamente a doutrina bíblica da imortalidade da alma. Isso não é segredo para ninguém. Eu tenho em mãos aqui o livro da Igreja Adventista, um deles é Subtilezas do Erro. Este livro ele foi publicado, essa edição é de 1981. Este livro ele foi lançado em resposta a um ministro, se não me falha a memória, batista, Conrad, que ele já tinha sido adventista do sétimo dia e descobriu as falácias e heresias da Igreja Adventista do sétimo dia e saiu da igreja e publicou um livro detonando as heresias da Igreja Adventista do sétimo dia. E os adventistas, por sua vez, deram uma resposta, obviamente distorcida. Então, daí este livro, ele se intitula Subtilezas do Erro. O seu autor é A.B. Christianini. E neste livro nós encontramos uma explicação sobre Judas 7, que eu vou ler para você. Na verdade, o verbete ele traz para nós o sentido de eternidade. E você vai já entender por que eles vão falar de eternidade. Vamos lá. Para quaisquer pessoas isentas ou isentas de preconceito, as palavras que se traduzem por eterno e todo sempre não significam necessariamente que nunca terão fim. No Novo Testamento, vem do grego aion ou adjetivo aionios. É impossível forçar esse radical grego a significar sempre um período que não tem fim. Quando aplicado a coisas terrenas, tem sentido restrito de duração enquanto durar a coisa a que se liga. Quando junto a Deus ou coisas derivadas de Deus, então sim exprime duração sem fim. No caso dos textos invocados pelo oponente, as palavras fogo e castigo são temporais, e o adjetivo aionios ali tem sentido restrito. Quanto ao fogo, durará enquanto houver o que queimar. Caso idêntico ocorre em Judas 7, onde se diz que Sodoma e Gomorra
e as cidades circunvizinhas sofreram a pena do fogo eterno. Pirós Aioniu. Por acaso essas cidades ainda estão ardendo? Não, pois foram reduzidas a cinzas, conforme 2 Pedro 2,6. Assim será o fogo eterno, Aionios, destinado a destruir os ímpios, queimá-los enquanto houver algo para ser queimado. É uma duração ilimitada, porém não eterna, no sentido infindável. Só até aqui. Como vocês viram, a definição que a Igreja Adventista dá para aionios ou eterno, eles dizem que tem um sentido relativo. Eterno aplicado a Deus e o que não é aplicado a Deus não é eterno. E eles dão como exemplo a passagem de Judas 7, que eu lerei mais uma vez para você, para não perdermos a trilha. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Lembre-se bem, a palavra fogo eterno, até onde vem a minha memória, ela ocorre aqui e ocorre no livro de Mateus, se não me falha a memória, Mateus 25:41, que diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Me parece que tem 3 ocorrências no Novo Testamento. Não estou com a anotação aqui, mas consta a expressão fogo eterno, pirós aionios, fogo eterno, 3 vezes no Novo Testamento. A expressão fogo eterno, pirós aionios, consta 3 vezes no Novo Testamento. Vamos lá. Será que a expressão fogo eterno que nós lemos aqui no texto grego por pirós aioniu, será que esta expressão fogo eterno, o autor está realmente se referindo ao fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, como ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ora, é interessante nós analisarmos o discurso da Igreja Adventista do Sétimo Dia e sabermos se a Igreja Adventista do Sétimo Dia está interpretando corretamente Judas 7, porque olha o que eles falam aqui. No caso dos textos invocados pelo oponente, as palavras fogo e castigo são temporais, e o adjetivo aionios ali tem sentido restrito. O exemplo que eles vão dar de sentido restrito. Quanto ao fogo, durará enquanto houver o que queimar. Caso idêntico ocorre em Judas 7, onde se diz: Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas sofrerão a pena do fogo eterno. Para começo de conversa, amigos, eu vou logo fazer uma anotação para vocês. Eles citaram parte do versículo que diz: Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas sofreram. Eles botaram aqui, sofreram no passado. Só que a leitura do versículo diz exatamente, vou mostrar aqui para vocês, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O texto não diz sofreram, o texto diz sofrendo punição. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, é verdade que a tradução ela diz, eles sofreram o castigo do fogo eterno. A bem da verdade, a Nova Tradução na linguagem de hoje, ela também diz sofreram. Mas por que eu fiz esta observação? Porque no original grego, queridos, apesar de nós termos traduções que dizem sofreram ou sofrem,
A expressão no original grego que eu vou ler aqui para vocês diz assim, ó. Diken hiperrussai. Aqui a tradução está punição sofrendo. E pode ser traduzido também como a sofrer punição. Repito, aqui está traduzindo punição sofrendo e pode também ser traduzido por e punição a sofrer ou a sofrer punição. Ok, queridos? Então, eu fiz logo esta observação para mostrar para vocês que os adventistas eles optaram por sofreram. E por que eles botaram sofreram? Porque eles entendem que o fogo eterno aqui é o fogo do passado, o fogo que varreu Sodoma e Gomorra e seus habitantes. Prosseguindo, a pena do fogo eterno, Pirós Aiônio. Aí eles perguntam, por acaso essas cidades ainda estão ardendo? Veja que eles estão associando o fogo eterno aqui ao fogo que varreu, que exterminou Sodoma, Gomorra e seus habitantes. Não, dizem eles, pois foram reduzidas a cinzas. Confere 2 Pedro 2,6. É claro que 2 Pedro 2,6 ali está focando, de fato, a destruição de Sodoma e Gomorra ao ponto de serem reduzidas a cinzas. Aí eles prosseguem. Assim será o fogo eterno, aiônios, destinado a destruir os ímpios. Mas nós vamos aqui fazer uma análise e ver se o fogo em questão aqui é o fogo, ou melhor, a expressão fogo eterno, se é de fato uma referência ao fogo que destruiu Sodoma e Gomorra. Vamos voltar aqui para a leitura do texto. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Exemplo e fogo eterno. Exemplo é uma coisa, fogo eterno é outra. O exemplo aqui no texto está no passado. Fogo eterno está no futuro. Como, professor, me explique. O que é que foi posto por exemplo? Ora, na leitura do versículo, o que foi posto por exemplo foi a subversão de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas pelo fogo que do céu caiu sobre elas, queimando as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, reduzindo-as a cinza. Aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra e outras cidades, levando-as à destruição, ao caos, ao extermínio, aquilo que aconteceu no passado, nos dias de Ló, aquilo foi posto como exemplo. Aquilo foi um exemplo. Aquilo é visto nas Escrituras como exemplo. Exemplo de quê? Exemplo da destruição ou do sofrimento ou do castigo dos ímpios no fogo eterno. O que o autor está dizendo aqui para nós é que o que aconteceu ali em Sodoma e Gomorra, a destruição que Sodoma e Gomorra sofreu pelo fogo que do céu caiu, fogo temporal, ali não era o fogo eterno, ali era um fogo temporal. Aquele fogo que varreu Sodoma e Gomorra se tornou ou é visto como um exemplo do fogo eterno. A destruição ocorrida em Sodoma e Gomorra é posta como um exemplo do castigo dos ímpios no fogo eterno. Então, perceba que há uma diferença entre exemplo e fogo eterno. A destruição de Sodoma e Gomorra é aqui posta como exemplo e está no passado. E este exemplo, esta destruição que varreu Sodoma e Gomorra, posta como exemplo, ela aponta para o fogo eterno que atormentará os ímpios
pelos séculos dos séculos no lago de fogo. Vou repetir a leitura para que vocês entendam melhor. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, no presente, são postas para exemplo do fogo eterno. São postas para exemplo do fogo eterno. O autor não está de forma nenhuma dizendo que o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra é o fogo eterno. Até porque seria uma incoerência e uma insanidade de Judas ele dizer que aquele fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra era o fogo eterno. Porque quando Judas escreveu essa epístola, Sodoma e Gomorra não existiam mais. Só restava o local, só restava resíduos, destruição. Quando Judas escreveu esta epístola, o fogo de Sodoma, há milênios que não ardia mais, não existia mais fogo, não existia mais habitantes, não existia mais cidade, não existia mais nada. Então, como Judas poderia se referir ao fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra como fogo eterno, se o fogo não existia mais nos seus dias? A única explicação, queridos, e ele está se referindo aqui àquilo que destruiu Sodoma e Gomorra como exemplo, distinguindo do fogo eterno. A única explicação coerente é que Judas estava fazendo referência aqui ao fogo eterno que queimará os ímpios no lago de fogo. O fogo eterno aqui em questão é o mesmo fogo de Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno em questão aqui é o mesmo fogo que queimará os ímpios no lago de fogo, conforme diz Apocalipse capítulo 20. O fogo eterno aqui é o fogo do Guiena, que é referido nos evangelhos de Mateus. O fogo eterno aqui é o mesmo fogo que queimará o bicho e o bicho não consumirá, não morrerá, conforme Marcos 9, 43 a 48, que Marcos diz que o bicho não morrerá, o fogo arderá e o bicho não morrerá. Por bicho ali entendemos os condenados. E Judas é bem claro em dizer, eu vou mesmo ler para você em Marcos, perdão. Eu falei Judas, mas é Marcos. Marcos capítulo 9, vamos ler? Marcos capítulo 9 e versículos 43 em diante, que diz: E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno. No grego é Geena. Ok, queridos? No grego, eu vou até ler aqui no grego aqui esta passagem. No grego nós temos Geenan, que é a Geena. Repetindo: E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para a Geenan, ou Geena, para o fogo inextinguível. Este fogo inextinguível é o mesmo fogo eterno que Judas faz menção, ali em Judas 7. Versículo 44. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aqui eu já dou logo uma resposta para os adventistas do sétimo dia. Eles dizem que o fogo não é eterno e dizem que os ímpios serão consumidos, serão exterminados. Mas não é o que Marcos está dizendo. Sejam honestos comigo. Vamos lá. Eu gostaria que vocês, juntamente comigo, lessem agora, 44 de Marcos. Onde não lhes morre o verme. É claro que o verme aqui, o autor está usando de uma figura de linguagem para se referir aos ímpios. E esta linguagem verme, ela é tirada do monturo que existia na época do autor, fora das portas de Jerusalém, que existia um vale onde se jogava lixos. Aquele vale era chamado Vale de Rinom, ou Vale do Filho de Rinom. Lá era onde se jogava os lixos, se jogava cadáveres, todo tipo de coisa ruim. E lá
por não faltar lixo, por não faltar imundícia, os vermes eram direto transitando, os vermes, os bichos, eram direto transitando nos corpos. E havia tanto vermes direto como o fogo também não se apagava naquele lixo. Era chamado Vale do Filho de Rinom, Gen-Rinom. Ali era onde eram jogados lixos. O autor, ele conhecendo aquele lixo fora das portas de Jerusalém, onde tinha fogo e tinha vermes constantemente, ele então trouxe aquilo ali como um exemplo, como uma figura do fogo eterno e do tormento dos ímpios no lago de fogo. E o autor ele faz um paralelo. Assim como o verme não se acabava ali no lixo e o fogo não se apagava, assim também o autor está dizendo que os ímpios, tal como aqueles vermes, nunca morrerão no lago de fogo. É isso que ele está dizendo. Vamos lá? Marcos 9,44. Onde não lhes morre o verme, ou seja, o ímpio, nem o fogo se apaga. Meus amados, o fogo ali em Judas 7 é o fogo eterno, é um fogo que nunca se apaga. Os adventistas dizem que aquele fogo ali se apagará. Os adventistas dizem que o tormento dos ímpios não será eterno. Se isso é uma verdade, mas não é uma verdade bíblica. Se os ímpios serão consumidos no lago de fogo, se o tormento não é eterno, eu gostaria que vocês fossem sinceros e gostaria que vocês lessem com atenção comigo, mais uma vez, Marcos 9,44, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Onde é que aqui está dizendo que o verme, ou seja, o ímpio, vai morrer, vai ser extinto? Onde é nesta leitura que diz que o fogo do inferno, do Guiena, vai ser extinto? Não está dizendo. Prossigamos. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, no Guiena. 46. Onde não lhes morre o verme, ou seja, onde o ímpio não morre, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os 2 seres lançados na Guiena, ou seja, no inferno. Versículo 48. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então o autor, por 3 vezes, ele diz o seguinte sobre os ímpios no inferno, ou seja, na Guiena. Onde o verme, ou seja, o ímpio, não morre, não entra em extinção, não se acabará, e nem o fogo que arderá sobre eles acabará. Ora, é uma questão de lógica. Se o fogo é eterno, ele é eterno porque o que ele queima sempre existirá. Aqui em Marcos está muito claro que tanto o fogo como o ímpio, que é chamado aqui de verme, existirão para sempre. Então vamos voltar aqui para Judas. Então, está provado por A mais B que o fogo em Judas 7 não é o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra. Aquele fogo que destruiu Sodoma e Gomorra serviu apenas como um protótipo, como uma figura, como modelo, como um exemplo do fogo que arderá eternamente sobre os ímpios no lago de fogo. O fogo eterno que Judas tem em mente aqui é o mesmo fogo eterno de Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno de Mateus 25:41, amados, é o mesmo fogo eterno de Judas. É o mesmo. O fogo eterno de Judas 7 é o mesmo fogo eterno de Mateus 25:41 e versículos 46. E estes irão para o fogo eterno, diz Mateus 25:41. Então, é um equívoco, para não dizer um engodo, uma falácia, um engano,
dos adventistas do sétimo dia interpretarem este fogo como sendo o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Na verdade, Judas jamais está dizendo isso. Outra coisa que nós temos que atentar é a palavra punição. Vou ler aqui para vocês mais uma vez. Versículo 7. São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui, essa versão coloca no presente, sofrendo punição. O que nós poderíamos entender aqui? Nós poderíamos entender que esta punição já é sofrida no presente pelos ímpios, no Hades. Sem importar se o texto diga isso ou não, é uma verdade que na atualidade os ímpios no Hades, é só você ler Lucas 16, 22 e 23, os ímpios já sofrem punição no Hades. E não vamos confundir o Hades com a Guiena, ok, queridos? Não vamos. Mas eu vou, a bem da verdade, dizer que algumas traduções não dizem sofrendo punição, mas dizem exatamente aqui, como nós temos na tradução na linguagem de hoje, e que a Igreja Adventista aqui colocou como, caso idêntico ocorre em Judas 7, onde se diz que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas sofreram a pena do fogo eterno. Ou seja, eles aqui colocaram como sofreram. E a nova tradução na linguagem de hoje diz exatamente isso. Eles, os habitantes de Sodoma e Gomorra, sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Então, são traduções possíveis. São traduções possíveis. Porém, eu quero aqui mais uma vez trazer à baila a frase grega que diz pro kentai deima piros aioniu diken hiperrussai, que o Novo Testamento interlinear traduz ao pé da letra como estão postas como exemplo do fogo eterno, punição sofrendo, ou seja, no presente. Mas eu quero trazer aqui para os amados uma outra tradução possível que está no Novo Testamento interlinear analítico, que também traz o texto grego, e uma outra tradução possível é esta aqui. Foram postas exemplo de fogo eterno, punição estando a sofrer. Aqui eu estou fazendo uma tradução hiperliteral da expressão que nós encontramos em grego. Pro kentai deigma piros aioniu diken hiperrussai, que o Novo Testamento interlinear analítico que eu tenho aqui em mãos, ele traduz hiper, ou seja, debaixo da própria expressão grega, ele traduz assim: estas, por exemplo, de fogo eterno, punição estando sofrer. Aí a tradução aqui que ele faz, a tradução do texto diz o seguinte: como também sucedeu com Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, agindo de maneira semelhante aos tais de quem falo, cometendo fornicação e procurando satisfazer sua cobiça com carne diferente, foram postas sob castigo eterno para servirem de exemplo. Para servirem de exemplo. Você vê aqui que é uma outra tradução totalmente diferente das que nós já tratamos. Mas aí você pergunta, mas professor, qual é a tradução que mais vai se aproximar do texto? Pois bem, vou te mostrar. João Almeida, Revista Atualizada. Essa aqui, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles
seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Esta é a tradução que neste versículo 7 vai se aproximar mais da expressão grega. E se você quiser mais precisão da minha parte, tá certo? A expressão aqui que eu vou ler para você em grego, diken hiperrussai, com mais precisão que ela aqui foi traduzida por sofrendo punição, ela pode também ser traduzida por sofrerá punição ou a sofrer punição. O que aqui foi traduzido por sofrendo punição pode ser mais legitimamente traduzido por a sofrer punição, de sorte que a leitura do versículo seria essa: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno a sofrer punição. Sem importar se a tradução possa ser feita a sofrer punição, como sofrendo punição ou sofreram punição, nós temos que focar numa coisa: a chave para a interpretação correta do versículo é identificar o piros ainion. Piros aioniu. Nós temos que identificar o fogo eterno aqui em questão. A chave para a boa exegese é saber se este fogo eterno é o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra ou é o fogo eterno que arderá sobre os ímpios eternamente, conforme nós temos em Apocalipse, no lago de fogo, e conforme nós lemos em Marcos 9, 43 a 48. E eu deixei provado por A mais B que este fogo eterno não é o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra. Aquele fogo que destruiu Sodoma e Gomorra é visto como exemplo do fogo eterno. Amados, se vocês gostaram da explicação, eu gostaria que vocês dessem um like. Todos os que gostaram, dê um like, por favor, porque isso ajuda a divulgação do vídeo. E aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam neste canal e compartilhem este vídeo. E se você quiser endereçar este vídeo, e eu recomendo para os Adventistas do Sétimo Dia, para a igreja, você pode recomendar. E eu espero que eles, se puderem, que eles não vão poder refutar. Mas aqui está sendo feito um vídeo em refutação à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre.